Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar neste lugar, nesta noite, e já estar edificada pelo que Deus já fez e já falou conosco nesta noite. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, em Mateus 15. Deus só vai terminar de falar o que Ele já começou falando nesta noite. Mateus 15, uma passagem bastante conhecida, versículo 22 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 15, 22 em diante, diz assim: E eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Irmãos, esta semana Deus veio falando comigo, nós escutamos a palavra de Deus através do irmão que nos antecedeu, e ele disse que a palavra de Deus, ou Jesus, através da sua palavra, ele sempre nos confronta para nos fazer crescer. E a palavra de hoje me chamou a atenção, esta passagem, os irmãos já conhecem, até as crianças já conhecem, através da escola dominical, estas passagens dos evangelhos. Mas me chamou a atenção aqui, através dos feitos desta passagem, a perspectiva da... Você diz perspectiva, não? Do olhar desta mulher nesse processo que ela passou aqui com Jesus. Ela tinha uma necessidade, estava passando por um momento difícil. Estava desenganada pelos outros meios onde ela podia buscar socorro. Então, ela, ouvindo já o que Jesus estava fazendo nas cercanias daquele lugar e conhecendo as histórias das coisas que Jesus estava fazendo, os feitos e milagres, então ela foi buscar socorro em Jesus. E sabia que sim, Jesus, ele era capaz suficientemente de socorrer ela e socorrer a filha dela e fazer o milagre que ela necessitava. Então ela foi e ela encontrou com Jesus, e ela conheceu Jesus, e ela viu Jesus, e ela acompanhou a multidão, e ela então começou um processo, e este processo, ele não serviria somente para que ela recebesse o seu milagre, mas também para que ela aprendesse que necessitaria ter fé, e também necessitaria ter uma perspectiva baseada na fé, e baseada também em uma perspectiva diferente da perspectiva imediata quando nós vamos até Jesus. Então, hoje, irmãos, principalmente depois da pandemia, o que mais nós escutamos é muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas fracas na fé, muitas pessoas que se foram, muitas pessoas que seguem congregando, mas de uma maneira
quase anestesiada, e quando vamos conversar com essas pessoas, então elas dizem assim, depois da pandemia não sou o mesmo mais. Depois do Covid, não estou falando fisicamente, de saúde, estou falando emocionalmente e espiritualmente. Disso estou falando. E então, quando olhei para esta mulher, vejo que Jesus, quando soube da sua história através dos discípulos, em primeiro lugar, que Jesus a escutava. Jesus estava escutando os seus gritos, o seu pedido de misericórdia. E muitos, lá na Argentina, uma vez uma jovem me disse, mas pastora, Jesus, ele não tinha misericórdia, não amava aquela mulher, por que então ele não deu atenção para ela como dava para os outros da multidão? Por que então ele respondeu desta forma? E eu então disse, não é falta de amor, ele amava ela de tal forma que ele estava ensinando ela para estar num nível diferente, para se desenvolver, para ter uma perspectiva diferente das coisas, numa perspectiva de fé diferente. E aí, por isso que eu trouxe esse copo aqui. Talvez vocês disseram assim, mas tem copo lá, tem água lá, para que ela levou isso, né? Para que vocês vejam. Eu sei que não todos vão conseguir ver, mas eu aprendi uma coisa. Eu tenho um copo aqui que está pela metade de água. Eu pedi emprestado esse copo para que vocês vejam, vou baixar a minha mão. Se eu sair perguntando para cada um de vocês, este copo está meio cheio ou meio vazio? Alguns vão me responder, está meio cheio. Outros me vão responder, está meio vazio. Ou não? Todos têm o direito de responder como queiram. Não é assim? Se disser meio cheio, está correto. Se disser meio vazio, está correto. Porque a água está pela metade. Eu tenho um copo que está meio cheio ou meio vazio. Mas o que eu quero dizer com isso? Aquele que diz meio cheio, significa que ele tem uma perspectiva positiva e uma perspectiva que ele diz, está meio cheio, falta só metade para que eu possa completar este copo. Então, falta só 50% e eu vou chegar no nível que eu necessito. Agora, aquele que diz meio vazio, já esvaziou metade. Um pouco mais, termina tudo e eu fico sem nada. São perspectivas que nós temos com uma simples coisa da vida. E na nossa fé não é diferente. Esta mulher aqui, Jesus começou a confrontar a sua fé. Porque ele necessitava fortalecer esta mulher, ensinar esta mulher que ele sim tinha poder, que ele sim amava, que ele sim ia fazer o milagre, mas ele necessitava ensiná-la. Ele necessitava saber que ela não ia olhar com uma perspectiva desanimadora, como muitos de nós hoje estamos olhando. O copo meio vazio, depois do Covid, meio vazio, pouco ânimo, pouca fé, pouca vontade de seguir adiante. Já não tenho mais a força que tinha, já não quero mais fazer o que fazia, já não quero mais seguir adiante, já não quero mais trabalhar para o Senhor, já não tenho mais vontade de orar, já não tenho mais vontade de buscar, porque o copo está meio vazio. Mas quando nós estamos em lutas, dificuldades, não sabemos nem sequer como sair adiante, mas nós olhamos e dizemos, está meio cheio, ainda tem um pouco, vou lutar para terminar de encher e o meu Deus me vai ajudar, através da minha fé. Eu tenho fé, ainda tenho um pouquinho, tem metade aí, está meio cheio, eu posso completar através da força que vem do céu. Eu não sei como você entrou neste lugar nesta noite, mas o Senhor te diz, o copo está meio cheio, agora lute, mude a sua perspectiva, vamos parar de ser crentes com a cabeça baixa, vamos parar de ser crentes que andam até com o ombro assim, não parece que são servos de Deus, não parece que anda com o Deus tão grande que temos, não parece que conhece aquilo que o nosso Deus pode fazer. E esta mulher não era uma mulher tão experiente assim acerca de Jesus. E o Senhor Jesus começou a apertar o parafuso com ela, mas ela não se importou. E ele começou a dizer, não, mas eu não vim para ela. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E ela seguiu.
Não importa, eu vim pelo meu milagre. A perspectiva de vida dela estava no milagre. Ela estava focada. Eu sei que Ele tem para me dar. E eu sei o que eu vim buscar. Assim que não importa o que Ele diga, não importa o que eu vou ver, o que eu vou encontrar de obstáculo, eu vou seguir com o meu foco. Essa é a perspectiva que eu tenho que ter. E ela seguiu. E mais, ela não encontrou somente obstáculos com o que ela escutou de Jesus, mas ela também encontrou obstáculo das pessoas. Os discípulos começaram a dizer: despede a Jesus, porque vem gritando, está fazendo vergonha aqui. Não sabemos exatamente todas as totalidades das palavras que ela escutou dos discípulos, da multidão. Não sabemos. Mas eu estou segura que ela escutou várias coisas, mas ela tinha uma perspectiva. Eu sei para o que eu vim, e eu sei que Ele tem. Não importa, não importa. E aí Jesus seguiu e falou com ela: eu não vou tirar o pão da mesa aqui e jogar para os cachorrinhos. E ela diz: não importa com o que me comparem, eu vou aproveitar ainda que seja migalha. Não importa se o copo está meio cheio, eu vou aproveitar as migalhas e vou terminar de completar e encher este copo. Eu não sei como está o seu copo espiritual nesta noite. Eu não sei como está a sua fé. Mas Deus, Ele vem nos ensinar nesta noite. É uma questão de perspectiva. Vamos parar de olhar, irmãos. Porque a luta está grande. Porque a economia está grande. Porque o novo presidente. Porque as lutas. Porque minha casa. Porque meu marido. Porque meus filhos. Deus quer te ensinar nesta noite. Vamos colocar nossa perspectiva nele, porque Ele tem o que precisamos e nós sabemos o que necessitamos. Irmãos, servimos a um Deus que cuida da sua igreja, e a promessa dele é nunca abandonar os seus filhos. E por que então muitos vivem uma vida tão miserável como vivem? Porque sempre está olhando o copo meio vazio. Está meio vazio, já está meio vazio, vai terminar de acabar. E quando acabe, minha vida está acabada. Não, está meio cheio, ainda tem esperança. Está meio cheio, eu ainda posso lutar. Está meio cheio, eu posso seguir. Há um pouquinho ainda e eu posso seguir, prosseguir para o alvo, para a meta que é Jesus Cristo. Essa mulher, me admira essa mulher. Me admira esta mulher, porque ela seguiu com o seu propósito. E eu não tenho dúvida que Jesus estava provando a fé desta mulher. Porque no último versículo ele diz: grande é a tua fé. E mira o que chamou a minha atenção aqui. Seja feito isto para contigo, como tu desejas. Eu sempre escuto algumas pessoas dizerem assim para mim: mas pastora, faz tanto tempo que eu estou orando e nada acontece. Deus faz por mão do lado, Deus faz por outro, mas na minha vida nada acontece. Nada sucede. Mas veja aqui com esta mulher. Deus disse para ela assim, Jesus disse para ela, seja feito para contigo como tu desejas. Porque ela aceitou o processo. Ela olhou tudo que ela estava passando, as afrontas, as críticas, e até algo diferente que Jesus fez naquele dia, como um processo. Ela soube colocar sua perspectiva, sua visão, de uma forma correta, aceitar o processo, vivê-lo, e chegar no fim do processo e receber a recompensa desse processo. E nós não queremos viver o processo, muitas vezes. Queremos somente a recompensa do final do processo. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. E nós temos que entender que estamos num processo, e o processo vai apertar dia tras dia.
porque Jesus está voltando. Eu tenho que ter minha perspectiva naquele que me chamou. Não quero cansar os irmãos e já vou terminar. Antes de vir para cá, eu tive, por isso vim, eu tive alguns episódios com minha saúde. E esses episódios me levou de volta aos médicos. Tem um médico que me acompanha constantemente. E eu fiz alguns exames, ou vários exames. E esse médico que me acompanha constantemente me disse: Kelly, está complicada a coisa. Está bastante complicado. Sinceramente, eu já não sei mais o que fazer com você e não tenho mais o que fazer por você. Então, ele disse: eu vou te mandar para um colega que é mais especialista. Vai com todos os exames e escreveu uma carta dele e vai. Talvez ele pense em algo que te possa ajudar. Então, eu fui. E esse outro médico pegou todos os meus exames, me examinou e me olhou e me disse: não sei como você está de pé. Com esses níveis aqui do exame, um ser humano não fica de pé. Você não tem imunidade. Os níveis do seu sangue estão bastante baixos. E não é possível um ser humano ficar de pé com esses níveis que está aqui no seu exame. E cada vez que eu escuto essas coisas, irmãos, eu lembro desta palavra. É uma questão de perspectiva. Quando vivemos por fé, caminhamos por fé, e não baixamos os nossos braços daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer, ainda quando as coisas não vão tão bem, o Senhor garante. E o Senhor nos faz viver coisas que um ser humano normal não viveria. E isso é gratificante. Então, quando você começa a viver essas coisas, você vai ver, Deus abençoe, meu irmão, você vai ver que vale a pena mudar a perspectiva de vida. Mudar a sua visão. Quando eu escutei isso, eu podia dizer assim: bom, então vou pegar o meu celular. E ele me disse: está bem baixo, está tudo mal. E os seus problemas de saúde estão debilitando o seu coração. E o seu coração não tem 1 ano mais de vida. Então, o que eu podia fazer? Pegar o meu celular, chamar o meu pastor e dizer: não posso mais. Mas eu fui para os pés do meu Jesus e disse para ele: se o Senhor dizer para mim, até aqui chegaste, até aqui cheguei, porque o Senhor é quem determina tudo. Mas a minha perspectiva de vida é que o copo ainda está meio cheio. E se tem metade, eu posso lutar com esta metade. Se eu tenho 1 ano, vamos lutar este ano. Mas não vamos baixar os braços. E nesta noite, neste lugar, tem pessoas que têm decidido baixar os braços. Por lutas, dificuldades, decepções, dores que você tem passado. Mas Deus te diz nesta noite: eu te chamei. Não baixe os braços, porque sou eu quem cuido de ti. Sou eu quem sustento a sua vida. Sou eu quem te chamei. Mude sua perspectiva. O copo ainda está meio cheio. O pedaço que falta para encher, eu vou encargar de tudo. Irmãos, é tão bom viver na dispensação da graça. Entender, eu estou nas mãos do meu papai e eu sei que ele cuida de tudo. Ele está cuidando de nós. Estamos vivendo nos últimos dias da igreja na terra. E Ele cuida. Ele está cuidando. Dependa dEle. Viva por Ele, para Ele, fazendo o que Ele pede. Entenda, Ele está no controle.
Ele segue no controle. Ele nunca perdeu o controle. Os médicos podem dizer o que quiser, as pessoas podem dizer o que quiser, a economia pode estar feia, mas Ele segue no controle. Ele nunca perdeu o controle. Estou aqui como prova disso. O Senhor tem cuidado de nós naquele lugar. Ele tem tido o controle de todas as coisas. E é gratificante entender. Quando todos dizem, já está, até aqui eu te ajudei, mas daqui para frente não posso fazer mais nada. O Senhor vem e disse, vem aqui, eu seguro na sua mão. Ainda tem um pouquinho no copo? Ainda tem um pouquinho? Então vamos lá, porque o que falta eu vou preencher. O que falta eu vou encargar. Do que falta eu vou cuidar. Deus está cuidando de ti e Ele tem entristecido porque você tem baixado os seus braços e tem se esquecido daquilo que Ele tem feito na sua vida. Somos uma igreja que Ele levantou, que Ele cuida, que Ele sustenta. E Ele está dizendo nesta noite, necessitamos seguir adiante, necessitamos estar com a cabeça levantada, necessitamos estar com a nossa fé, irmãos, com a nossa fé fortalecida, porque é bíblico, os últimos dias da igreja na terra, vamos viver unicamente por fé, por graça, é a única maneira de seguir adiante. Aqueles que não vivem por fé e por graça são aqueles que param, são aqueles que baixam os braços e são aqueles que desanimam. Mas Deus, Ele nos anima nesta noite. Quando esta mulher decidiu ter a perspectiva, ter uma visão de fé, independentemente daquilo que ela estava vivendo, escutando, sofrendo todos aqueles ataques, então ela recebeu essa palavra de Jesus: seja feito conforme você deseja. Qual é o desejo do seu coração? Qual é a oração que você tem feito e você não tem recebido? Sabe por quê? Porque a sua perspectiva de vida está muito aqui embaixo. Você tem vivido com uma visão horizontal. Deus te convida nessa noite para viver com uma visão vertical. Vertical. Nós não podemos, não temos condições de viver os últimos dias da igreja na terra com uma visão horizontal. Porque horizontalmente só vemos miséria, só vemos coisas que nos desanimam. Mas quando nós temos uma visão vertical, tudo aquilo que está ao nosso lado, tudo que é horizontal, não nos afeta. Que Deus abençoe a igreja nesta noite. Vá para sua casa nesta noite com isso. O copo está meio cheio. Você pode ter esta visão. Tem um pouco aí. E Deus vai me ajudar a terminar de encher, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.